Fica aí o convite, né? Você pode estender sua mão para cá, para que a gente possa rezar? Senhor, nós te entregamos essa tua filha amada e querida, que a doutora Filó possa transbordar de ti sobre nós, sobre cada uma das pessoas que silenciam e param diante da TV ou aqui na Bom Jesus do Vale para te ouvir. Nós viemos aqui te buscar, Senhor, e dentro de nós existe um vazio que só pode ser preenchido pela tua presença. E é isso e somente isso que nós buscamos. Que a nossa vida de oração seja fecunda para que nós possamos nos conformar à tua vontade. Por isso, usa essa tua filha para falar aos nossos corações e que a palavra venha como flecha e acerte em cheio aquilo que precisa ser mudado em nós. Mãezinha, que a senhora possa interceder pela Filó e protegê-la. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigada, vamos sentar. É claro que para um grupo de pessoas estarem aqui na véspera de um feriado, é porque já tem uma opção por Deus, né? Porque todo mundo saindo de viagem, muita gente tendo a oportunidade de emendar, né? Mas outras oportunidades, né? De qualquer outra coisa. Mas se vem aqui numa terça-feira à noite, é porque tem uma opção. E às vezes a gente fica observando hoje, escutando as pessoas, conversando, como nos tem faltado sentido teológico. Quando a gente faz opção por Jesus, a gente faz opção por Ele, porque descobriu quantas coisas, entendeu que Ele é o Senhor. Mas entre descobrir que Ele é o Senhor e segui-lo, tem um caminho. Porque a gente fala, mas é muito difícil. Não é fácil colocar o pé aonde e da forma como ele pisou. Mas o que é mais difícil? Não é o entendimento, mas na verdade é a nossa decisão. Nós temos que ter atitude. E o quanto nos falta atitude. A gente precisa, se é Ele que eu quero seguir, se é Ele o centro da minha vida, se é Ele por quem eu me levanto, se é Ele o alicerce da minha vida, então eu tenho que ter atitude e parar e pensar, quais são as minhas motivações para seguir Jesus? Porque às vezes a gente se perde o foco, distrai, perde no caminho. Às vezes a gente acha que vai seguir Jesus, a gente vai segui-lo por ser famoso. Equivoca-se. Andar com Jesus é chão batido. Então, o que de verdade? Qual é a verdade que nos levanta, que nos faz seguir com Ele? Porque, à medida que a gente vai acompanhando Jesus, a gente vai entendendo que a nossa caminhada é um constante morrer para si, para que Deus cresça em mim. Não é isso? Então, quando Jesus diz, quem quiser me seguir, negue a sua vida, renegue a sua vida e me siga. A gente toma susto quando escuta essas coisas dele.
que às vezes a gente não tem muito bem uma compreensão do que Jesus está querendo dizer. Porque o primeiro conceito que para nós é difícil é entender o que é vida. Então, a gente tem uma visão muito limitada, e a gente acha que vida é o que resume aqui. A gente demora a compreender que fomos chamados a uma vida que não vai encerrar quando fecha os olhos. Mas essas coisas, elas têm que ser tão claras para nós, porque são elas que vão nos dar sustentação ao longo do caminho. Porque não é qualquer proposta que a gente está recebendo. Quando eu entendo que Ele é o Senhor da minha vida, Ele é a luz, Ele é o meu alimento, então eu tenho uma atitude de estar por perto e com Ele, para que eu possa ser alimentada. Ontem me ligava um rapaz, um jovem, que eu não conheço pessoalmente, pedindo ajuda para não suicidar. E ele me falava: eu estou deprimido. E a forma como ele falava no telefone, estudante de medicina. E à medida que ele falava comigo, eu falei com ele: só me responde uma coisa. Ele falava comigo: tem um buraco dentro de mim, tem um vazio dentro de mim. Que eu tenho tudo e não tenho nada. Quanto tempo você não reza? Ele falou: nem sei. Se 5 meses, se 4 meses, nem sei. Falei: então a razão é só essa, porque a sua alma está desidratada, está desnutrida e está asmática. Você não está conseguindo falar. Você está sem o fôlego, sem o ar de Deus, sem o ânima de Deus. É isso que está acontecendo. É isso. Quem carrega o corpo? A alma. Se a alma não é alimentada, não é cuidada, eu não caminho. Eu paro. Eu fico deprimido, eu não dou conta de caminhar, a vida fica difícil, fica tudo pesado. E vem uma dificuldade, aí eu caio. Eu falei: então, estar com Deus, você quer se curar? Você não é um profissional que está cuidando, tratando para ser médico? Não leva, não é a cura? Então levanta, toma atitude. Levanta, estou aqui te acompanhando pelo telefone. Levanta, toma um banho. Agora, põe uma glicose na boca. Você sabe qualquer coisa na sua casa que tem uma glicose. Vai tomar um banho. Vai lá para Boa Viagem. A adoração lá é perpétua. Vai se ajoelhar. Vai procurar um sacerdote, vai confessar, vai adorar o Senhor e vai se alimentar dele. Você sair daí curado. Vocês acham que tem alguma dúvida do que aconteceu? Não, curado. Por mim não, por Deus. Teve coragem e mandou até foto que estava lá na capela rezando. Né? Deus levantou ele da cama, falei: vai tomar um banho. Falei: vai direito, que a gente vai procurar o rei mal acabado. Vai arrumado. Toma banho, toma atitude. Atitude de quem quer mudar a vida, de quem quer de verdade, sabe para que eu vivo, para fazer o que na minha vida. Mas é claro que a partir do momento que a gente viver uma vida com o Senhor, e não tem mágica, gente, na vida tem investimento. E se eu quero viver com o Senhor, isso, para mim poder me alimentar dele, para estar presente com ele, eu tenho que ir até ele. Eu tenho que permitir que ele chegue. Então eu preciso comungar, eu preciso ler a palavra, eu preciso confessar, eu preciso viver uma vida dos sacramentos que ele deixou, para nos colocar perto dele. Não tem jeito de ir a Deus de vez em quando. Então pare e pensa se você tem vida interior. Como é que eu sei se eu tenho vida interior? Pare e pensa onde ficam seus pensamentos o dia inteiro. Ixi, filão. O que eu mais penso durante o dia? Aonde estão os meus pensamentos? Eu saberei se eu tenho vida interior. Como é que está a minha relação comigo mesmo, com o outro e com Deus diante dos acontecimentos da vida? Como é que eu sei, como diz Santo Agostinho, como é que você conhece o caráter de alguém? Aonde? Na dor. Você quer conhecer onde uma pessoa está enraizada, é dar um problema para ela. É igual você dar o poder. Você conhece o caráter também. Dá o poder. E dê a dor.
E você vai saber como é que se conduz. Semana passada eu falava com uma mãe lá no CTI. Precisava conversar com ela, que a situação era gravíssima de um pós-operatório. Falei com ela, aonde você tem a sua vida enraizada? Qual é o sustento da sua vida? Ela me disse, é Deus. Falei, então está fácil. Está fácil. Apesar de nunca ter ido em casa, 5 meses de idade, falei, então nós vamos batizar, porque ele vai voltar para casa. Nós vamos devolver, que não nos pertence. Mas para conversar sobre isso, é difícil. Porque com a irmã dela e com ela, quando eu explicava, a irmã dela falava assim, mas vai ficar tudo bem. Eu falei, o que é tudo bem? Como temos dificuldade de olhar a dor de frente, de enfrentar a cruz quando ela chega de frente. Porque a cruz, quando a gente enfrenta, ela não nos faz vítima, ela nos faz santos. Porque na cruz morre o pecado. E a nossa luta na vida é abandonar o pecado, para cada dia mais assumir Jesus. Não combina no nosso caminho. A nossa luta contra o pecado é muito grande, da hora que levanta, a hora que deita. É uma luta todo dia. Então não é fácil, porque como é que a gente tenta driblar? E essa pessoa dizia, não, falei com ela, responde para mim o que significa tudo bem. Nós precisamos de caminhar nesse viés, nós temos que conversar. Na dor, nós temos que saber conversar, porque é nessa hora é a nossa fé que nos sustenta. É nessa hora que eu tenho que dizer, eu creio. Apesar de estar tudo do avesso, eu creio. Porque Deus é meu Pai, e Ele é o Senhor de todas as coisas. Não é brincadeira decidir uma coisa dessa. Mas se eu não cultivei uma vida onde eu vivo isso, antes, na hora que chega a dor, eu pulo fora. E aí foi uma dureza ajudar a tia entrar nesse processo. Da gente conversar, eu falei, Deus é o Senhor, e a última palavra é dele, não é minha, da ciência, é dele. Mas pela ciência, no caminho muito mais. Mas Deus, Ele é o Senhor. E nós vamos batizar e Deus resolverá. E não é fácil ajudar o outro a caminhar na dor, mas porque ele tem a certeza de onde ele põe o pé. A nossa vida espiritual não é uma ilusão, não é uma ideia. Deus é real. O mundo faz de tudo para achar que a gente é doido, que isso não é verdade, né? Hoje o martírio que o cristão vive é um martírio para quebrar a nossa esperança. Não é mais um martírio cruento de tirar a nossa vida, mas é um martírio de tirar a nossa esperança. Então por isso que a gente tem que estudar, tem que rezar, tem que estar sempre bem alimentados, para que no período que eu tiver problemas maiores, eu tenha sustentação para dar conta do caminho. Porque Deus, não existe um Deus de amor como esse, não existe alguém que cuida mais de nós como Ele, não existe alguém que está mais atento às nossas necessidades que Ele. Quando a gente faz opção por Jesus, nós estamos fazendo opção por um rei de amor, e a gente faz opção por servir a esse Deus de amor. Mas é claro que à medida que eu faço opção por Jesus, e tenho uma vida de coerência, o que é que eu vou encontrar no caminho? O quê? Os obstáculos, mas mais do que obstáculos, como é que a gente chama ele? O que é que vai testar a nossa fé? Toda opção nossa, se eu faço opção por Jesus, vai me gerar alguma coisa, que são as nossas cruzes, né? Como é que você reconhece qual é a cruz de Jesus na sua vida? É só você parar e pensar. O que te trouxe mais cansaço hoje? O que exigiu mais de você hoje? O que hoje tentou te deixar mais contrariado? Às vezes é uma doença. Às vezes é uma convivência no trabalho que é dura. Que às vezes você lida com pessoas com problemas, com defeitos, que é difícil de suportar. Às vezes o trabalho é maçante, repetitivo, cansativo. Às vezes são defeitos nossos que a gente não quer ver. Às vezes é a quebra da nossa imagem, essa é a nossa cruz. Não é fácil. Mas a cruz é o momento da gente ser transformado. Porque eu fiz opção por Jesus. E isso, Ele transforma.
É nesse trabalho que é difícil que eu vou colocar todo o meu amor. É nessa convivência com essa pessoa que eu não suporto, que eu falo com Jesus. Sabe por que eu não suporto? Porque eu amo pouco, querido. Me ajuda a amá-la ou amá-lo através do seu coração e me ajuda a vê-lo com os seus olhos. Já fizeram essa experiência? É espetacular. Eu só posso falar com vocês que eu já vivi. Senão não tem sentido. O relacionamento é muito difícil, coloca no altar. Fala, Jesus, o Senhor falou, não matarás, né? Estou louca para matar, mas o Senhor falou, não matarás. Aí como eu quero o céu, né, querido? É difícil. Caminhar aqui abraçadinha com a cruz não é fácil, mas tem um segredo. Nós temos que esconder essa cruz do outro. O outro não pode perceber que está sendo tão difícil, senão a gente perde o caráter até de fazer reparação através dessa relação. Esconda através do sorriso. Fala com ele, me dê o vosso servo, a vossa força. Me ajuda a passar por essa situação com a dignidade de filho. Entender que somos irmãos. Entender que as situações difíceis é porque a gente ainda não tem essa disponibilidade de amar, de ver o outro. Me ajuda a aceitar as minhas sombras, ajuda a aceitar os meus defeitos, ajuda a aceitar a minha miséria, me ajuda a entregá-las para o Senhor, para que o Senhor a transforme naquilo que eu não dou conta. Às vezes é uma tentação terrível, pesada. E você tem que falar com Jesus, me salva dessa, senão eu vou cair. Igual a gente fala com ele toda manhã, eu falo com ele toda manhã. Está percebendo o modelito de hoje? Prestou bem atenção na cor? Se eu não me perder no meio do povo, se o Senhor não ficar de olho em mim, eu vou te trair. Porque eu não presto. Vai ter alguma coisa que vai me chamar mais atenção do que fazer sacrifício por você. E eu vou fazer opção pelo mundo. O mundo é largo, Jesus. Interessante, a resposta às vezes é imediata. É tudo tão bacana. Parece que o povo que caminha no mundo está tudo certo. E a gente fica com cara de tacho, que está te seguindo. Perdoando, né, Jesus? Abraço não, amigo. Mas por ti, né? Por ti, eu farei, porque eu não sou capaz de pagar o que o Senhor fez por mim. Então a cruz, ela é nosso caminho de salvação. A gente não consegue compreendê-la, né? Porque a gente tem pavor de sofrimento. Não estou fazendo apologia ao sofrimento, não. Estou falando que a gente não quer pensar no sofrimento. Mas a gente pode olhar o sofrimento com um outro olhar. E aproveitar esse momento e dizer a Ele, salva alguém do inferno. Eu posso fazer reparação com essa dor para uma situação difícil para alguém que eu não preciso saber, mas que o Senhor aproveite esse momento. Quem sabe assim o Senhor pode salvar também a minha alma. Me ajuda, Senhor, a ver as coisas com outros olhos. Me ajuda a entender que eu fui feito para coisas muito grandes, que é uma vida que é eterna com o Senhor. Então não me deixa perder tempo com coisa pequena, mas me ajuda a caminhar, me ajuda a ter disponibilidade. Cruz significa prontidão. Fala, Filó, fala, Senhor, para o quê? Não estou ocupada, não, estou suas ordens, pode falar. O resto fica para depois. Mas estar à disposição de um Deus como São José esteve. Prontidão e o olhar sempre fixo em Deus, nosso Senhor. Não se perder pelo mundo, porque o mundo é tentador mesmo. É um monte de coisa que quer nos seduzir para outro lado. Não é fácil, não é? Porque pela nossa falta de disciplina e pela pouca atitude, tudo a gente fala, mas será que deve ser? E se chega alguma dor, algum sofrimento maior, né? Eu conversava com uma jovem outro dia, que perdeu um namorado, futuro noivo, e eu brinquei com ela na hora que eu vi uma bonequinha. Eu disse a ela, já foi para o centro espírita? Ela falou, estava para ir. Falei, para receber uma carta de quem nunca te escreveu nenhum bilhete. O que você vai fazer lá? Por quê? Porque você não tem a vida alicerçada em Deus. Um só Senhor, uma só vida. Não vamos ter explicação. Temos a fé. Dê a mão para Ele e anda. Chore e anda, mas anda. Não morra junto, continue a vida. É fácil? Não. Mas ficar deitada numa cama vai resolver? Não. Levanta e anda. Enfrenta a dor como ela tem que ser enfrentada. Com coragem. Se Nossa Senhora fosse parar na primeira dor, no primeiro jeito, você imagina, ela estava dormindo sossegada, dorme, acorda José. José, hoje acordei. Acorda, levanta. Herodes está aí no pé para matar a sua mulher.
A mãe do menino e o menino. Coitado de José, para acordar o povo com delicadeza. Maria, querida, nós temos que dar uma saidinha meio rápida, viu? Junta as coisas rápido, porque está aqui no nosso pé para matar. Se assentar, se deprimir, se falasse, ó vida, ó céus, eu estou com o Filho de Deus e tudo isso acontece. Ela estava até hoje sentada lá em Belém. Tem que ter atitude de quem crê. Nós temos que ter atitude e ter coerência. Eu falei com ela, Jesus rezar nos blinda de sofrer? Não, parabéns. Mas nos dá a certeza que não estamos sozinhos. Ele prometeu que estaria conosco. Eu te digo que a presença dele basta. O que nos falta? A certeza que ele caminha conosco. O que nos falta, gente? A consciência que a gente caminha sob o olhar de Deus. Faça essa experiência um dia. Hoje, que você sair daqui, andando daqui lá fora, caminhe sabendo que Ele está te acompanhando. É de tremer. Não estou só. Ele sabe da minha dor. No momento certo, Ele dará o bálsamo. Ele dará o sustento. Ele dará a razão para que eu possa continuar. Por quê? Porque Ele me ama. Essa é a resposta. Porque Ele me ama. Ontem uma adolescente falava comigo assim, por que você faz isso comigo, Filó? Por que você tira meu TikTok? Por que você faz esse tanto de exame de sangue? Por que você proíbe tantas coisas e dá vacina para mim? Eu abracei ela e falei, porque eu te amo. Só por isso. Um dia, quando você crescer, você vai entender que bom foi ter uma médica tão chata. A hora que você tiver aquele espetáculo andando, os meninos tudo desmaiando atrás de você, você fala, que espetáculo aquela pediatra. Vai chegar, mas é assim, por enquanto você não entende, mas é porque eu te amo. É assim Deus conosco. Mas por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Porque eu te amo, vamos embora, vamos andando, porque eu estou aqui. E isso basta. O dia que a gente entender isso na nossa vida, o que irá nos ameaçar? Nada. Deus Pai diz para Catarina de Siena, vocês não poderiam nunca mais voltar para casa, por causa do pecado. Então eu dei um jeito de vocês voltarem e fiz uma ponte. Qual é a ponte? É a cruz de Jesus. Suba na ponte e anda, Catarina, para que vocês voltem para casa. Jesus nos buscou. O que Ele fez por cada um de nós não tem preço. Então não tenha medo do que a vida trouxer. E das grandes discussões, nas polêmicas, nas coisas que surpreendem. Testemunhe que eu não sei porquê, mas eu confio no amor de Deus por todo mundo que está envolvido nessa história. E sei que Ele é Pai, que Ele é providente e que Ele cuida de nós, mesmo que a gente não esteja vendo. A gente lê pouco o livro da sabedoria e lá fala que os pensamentos de Deus são completamente longe dos pensamentos dos homens. O projeto de Deus é completamente diferente do projeto de Deus, de nós. Por que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos? Onde está o pensamento de Deus? Fala, quem sou eu para saber, filho, o que Deus pensa? O pensamento de Deus é longe do nosso porque Deus pensa em nós. Nós não pensamos em Deus, nós pensamos em qualquer outra coisa, menos nele. A gente acorda de manhã doido para fazer um tanto de coisa que tem que fazer, mas a gente não pensa, é o meu Pai, tem que falar, benção, Pai, suas ordens. Levantei para vos amar e servir. Só para isso. O dia está difícil, mas o Senhor é minha companhia. Ou o dia está fácil, mas o Senhor é minha companhia. Nessa alegria de saber que a gente não está só e que a gente tem uma pertença. Fala, Senhor, eu quero te seguir, mas é duro. É difícil, então me dê a graça que me é necessária, para que eu dê conta, porque eu não sou capaz de te sugerir nada. Que Deus é esse que fala com a gente, vem até mim e traga para mim os seus problemas, os seus medos, as suas angústias, os seus temores, não me traga solução, não preciso delas, eu as tenho. Confia? Nós entregamos as coisas pela metade, a gente vive pela metade com Deus, a gente quer seguir a Deus, mas pela metade. A gente não se define, então na verdade a gente é pagão, um bom pagão. A gente vive uma vida só humana, não vive uma vida sobre-humana. A gente não vive a nossa vida espiritual, a gente não cuida disso, a gente não acha que é necessário, a gente já deixa isso tudo para o fim. A gente esqueceu que domingo precisa ir à missa. Mas na hora de eu sair aconteceu um problema, que depois mostrou que não era nada urgente, só veio para te atrapalhar.
Ou então a gente sempre chega na missa atrasado, que a gente não sabe nem o que está fazendo lá. Nos falta consciência que domingo, mesmo seu dia de folga, precisa de uma orientação, senão ele é vazio. E no final do dia você está assim, aquele dia esquisito. Fala que dia esquisito. Então a gente precisa devolver para o domingo a alma de domingo. É preciso devolver isso. É preciso que o domingo tenha alma. E essa alma é Deus. A nossa vida tem que estar centrada nele. E a partir daí, tudo tem sentido. E tudo fica fácil. Eu não preciso explicar. Deus está vendo. Fala, não sei o que está acontecendo, não, mas ele é meu pai. E isso, com certeza, será melhor para a minha vida. Por quê? Porque ele me ama. Essa dúvida não podemos carregar. Porque se eu tenho essa dúvida, qualquer sofrimento, até a dor, até a doença mais grave, não tem um sentido. Eu estou tendo a oportunidade de conviver com uma amiga espetacular. 2 filhos, está com o diagnóstico de um câncer incurável. Não tem tratamento. E é interessante as nossas conversas, que a gente conversa pulando. De como é que vamos preparar para ir? São conversas difíceis, né? Que ninguém quer conversar. As pessoas falam assim, não, mas vai estar tudo bem. Fala, vai estar tudo bem quando você chegar lá. Então vamos preparar para estar diante dele? Vamos nos preparar para estar de pé diante dele? Ninguém quer essa conversa. Não é porque se alguém te conta, não, eu estou com câncer, você fala assim, não, mas vai dar tudo certo, nós vamos rezar, você vai dar tudo certo. Tudo certo é o que eu quero, porque eu não quero nem enfrentar essa conversa com você. De quando eu tiver que te dizer, mas você vai me fazer falta? Mas eu vou te rever um dia. O quanto nos falta fé, não é? Que a gente quer embaçar. É preciso abraçar a cruz numa hora dessa e dizer, o tempo foi esse. Deixa eu preparar meus meninos, preparar quem vai ficar, porque é assim, porque eu sei que não vai encerrar. Fui feito para muito mais. Não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Então, está vendo como é que a gente precisa pensar na nossa vida interior? Precisamos pensar como é que nós estamos conduzindo a nossa vida, que acompanhar Jesus não é uma brincadeira, que eu vou me esvaziando de mim, de tanta bobagem que eu carrego, de tanta ilusão do mundo, porque tem uma coisa real na nossa vida que é Deus, que viemos dele, caminhamos com ele, voltamos para ele. Pensamos pouco demais na nossa vida espiritual. Pensamos pouco demais naquilo que a gente precisa trabalhar em nós, esvaziar em nós, abrir mão por conta dele. Porque à medida que eu abro mão, eu ganho. Quando eu descubro que a minha vida aqui é cheia de ilusão, eu ganho uma vida que é maior. Então quem perde, ganha com Deus. À medida que eu me descubro filho. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Entender essa dimensão, isso é maravilhoso. Não quer dizer que você não possa viver seus sonhos aqui, de casar, ter filho, passear. Deus não tira nada, gente, Deus acrescenta. Não tenham medo. Não tenha medo de viver de verdade uma vida que tem um fundamento. E se você tem um fundamento, a hora que o vento bate, ele não te derruba. Vai deixar de chorar? Nada, mas a gente chora acompanhada, né? É diferente, é tudo diferente. E quem é que nos ajuda nesse caminho? Quem que é o nosso sirineu? Jesus não teve o sirineu? O sirineu estava voltando do serviço, pensando que ia chegar em casa, tomar um banho, comer uma coisinha e descansar. Aí o soldado falou com ele aqui, meu filho, vem cá, carrega uma cruz. Ei, eu não sei nada desse homem, não carrega. Mal sabia que era de Deus. Quem é o nosso sirineu? Sabem não? Quem é o sirineu da sua vida? Quem te ajuda a carregar a luta? O casamento difícil, o namoro que não sei se eu fico ou se eu saio, o emprego que não sei se eu fico ou se eu saio, a casa que eu... as cruzes da vida, as decepções, as tristezas, quem te ajuda a carregar? O sirineu da nossa vida se chama Jesus. Na verdade, o ombro que carrega tudo é Ele. É lindo isso. Ai, como a gente aproveita pouco. Tem um livro, Ensine Eso, que é em latim. Jesus conversando com um monge, que o livro não tem o nome do autor, porque ele está vivo, e essas conversas começaram em 2007. É um livro que talvez tenha aqui na lojinha, é um livro que vale a pena ler, porque, ele conversa com ele. E é maravilhoso, quando ele está mandando ele para a Irlanda e fala com ele, eu te pedi para construir um mosteiro? Não.
O mosteiro é obra minha. Então, eu colocarei a pedra sobre pedra. De você eu só pedi o sim. Simples assim. Mas como nós temos dificuldade? Ele fala com ele, sim, Senhor, mas andar com Jesus não tem mas. Tem uma entrega. Uma entrega sem mas, nem talvez, nem porém. Fala, eu sou sua, querido. Do jeito que o senhor quiser. Por quê? Porque essa vida para cá é pequena. Tem muito mais que o senhor prometeu. Muito mais que eu vou viver com o senhor. E é tão lindo uma coisa que eu vi no livro. Como que existe a comunhão dos santos? Porque Jesus fala com ele, mas para você dar conta do seu caminho, eu vou te dar São Vicente para te ensinar tal coisa. Santa Teresinha para te ensinar tal coisa. Uma outra mística para te ensinar contemplação. Ele fala, é maravilhoso. Os santos estão no paraíso comigo, intercedendo por vocês, eles estão olhando a vida de vocês e te ajudando. Isso é lindo, essa comunhão, quer dizer, é tudo real. Nós vamos estar todo mundo junto, pelejando para chegar no céu, naquela luta. Mas, que bacana isso, ele fala, eu te darei essas pessoas que serão a sua ajuda. Porque eles estão de olho em você. Eles estão intercedendo por você. Você está indo para Quenoque porque a minha mãe pediu para você. E Nossa Senhora diz, eu escuto todas as preces dos meus filhos e não nego nada. Os meus olhos misericordiosos estão sobre vocês e eu os acompanho. Quanta coisa a gente desperdiça. Por não conhecer, não é? Por não levar de verdade isso a sério. É sério isso. E de verdade isso existe, isso é espetacular. A hora que eu vi isso, assim, o livro, assim, eu leio eu leio um parágrafo, choro um pouco, leio um parágrafo, choro um pouco. Porque a hora que vocês comprarem, vocês vão ver que coisa impressionante é o livro. É descrição da agora de 2007, vocês imaginam? Jesus manda ele, a vida toda, essas locuções que ele tem com Jesus no Santíssimo. E Jesus fala, diga o povo, meu povo, descobrir que eu estou vivo ali. Do nascer ao pôr do sol, até a noite, as igrejas estarão lotadas. Porque estarão conversando com Deus vivo. Ele está ali, você entra aqui na igreja, tem nenhuma alma aqui para ver. Ninguém. Porque não acreditamos que Ele está vivo. Então, quanta coisa a gente precisa repensar na nossa caminhada espiritual. De verdade, qual é a minha motivação para seguir Jesus? E qual tem sido a minha atitude nesse segmento? Se de verdade eu tenho preocupado com a minha conversão, se de verdade eu estou atento para tudo aquilo que tenta me tirar desse segmento a Deus, se eu tenho vivido nos sacramentos, se eu tenho procurado me alimentar da palavra e da Eucaristia a cada dia, com um único objetivo, para que a cada dia eu possa morrer, cada vez mais o meu ego ser desinflado, para que Deus possa crescer em mim. Eu preciso morrer para mim, para que Deus nasça. Né? Para a gente ser um outro Cristo. Né? Então, trabalhar, quando os cristãos foram chamados pela primeira vez, os apóstolos foram chamados de cristãos. Eu fico pensando, será que na nossa vida, quando alguém nos olha, pode dizer, você é cristã? Eu preciso pensar a identidade que carregamos. Precisamos pensar se deixamos o rastro de Deus no mundo. É isso que nós temos que olhar. E pensa na sua vida espiritual, se a gente fosse chamado agora. Jesus fala, eu acho que para um outro místico, porque eu leio um tanto de coisa ao mesmo tempo, às vezes eu misturo os livros, sabe? Jesus fala assim, não se preocupe com a vida do outro. Primeiro que ela não te diz respeito. O que não há nenhum ser no mundo que eu não saiba o que ele está fazendo. E não há ninguém que não venha um dia a estar diante de mim. Por quê? No fritar dos ovos, como dizer, não foi essa frase que ele disse, que ele é muito elegante. É só você e eu. A única coisa que você tem que se preocupar é se você está pronto agora, se eu te chamar. Ou se eu chegar agora. Qual é o estado da sua alma se eu te chamar agora? É para assustar, não é?
Então, cada vez que você corre o olho para a vida do outro, você fala, que bobagem, estou cuidando da minha vida. Vê se eu estou com a vida em dia, porque vai que me chama. É assim. Quando a gente começar a entender melhor as coisas, entender que esse caminho é um caminho maravilhoso, que é um caminho de alguém que nos ama, acompanhar aquele que nos ama, que está atento às minhas dificuldades, que cuida de mim, que me carrega se eu não dou conta. Eu só venho aqui provocá-los, para sacudir vocês, tirar vocês da inércia, que a nossa vida cristã não pode se resumir a uma vida de missa uma vez por semana. Isso é nada do nada. Assim não fazemos nenhum caminho espiritual. E eu tenho que pensar aonde eu quero estar, a hora que meus olhos fecharem. Tinha um místico que dizia, um santo, né, claro, que dizia para a família, ele estava condenado à morte, ia ser decapitado, ele falou com a família, preocupa não se preocupe, quando a minha cabeça cair, rolar, eu já estarei diante dele. E nós iremos nos encontrar. Temos fé para isso? Fala, não, que vão negociar, o que você quer para não cortar minha cabeça? Nem acreditava direito, era mais ou menos. Assumir a nossa fé, o nome de Jesus, pode nos custar a vida. Que assim seja, vai nos fazer mártir e chegar mais depressa no céu. Você está louca? Não, é verdade. Então é preciso repensar. A gente não caminha com Deus como qualquer coisa, não. A opção e a escolha por Deus não é escolha como um sapato, como uma roupa. É uma escolha de uma vida. E a escolha de uma vida tem opções que vão implicar em tudo que eu fizer. Porque todas as nossas decisões, todas, estão baseadas nele. E é assim. E é por isso que seremos conhecidos. Porque cremos naquele que é o Senhor da vida. Então, que hoje que eu estou aqui provocando vocês para repensar a vida espiritual, a vida interior de vocês, as motivações que fazem vocês estarem aqui, a atitude de vocês diante da proposta de Deus, se você quiser me seguir. É de verdade, porque a nossa vida ela não é uma brincadeira. Tudo que a gente conversa aqui não é uma história da carochinha. Daqui a pouco estaremos diante dele. Como é que estaremos diante dele? Não podemos adiar a nossa vida espiritual. Temos que pensar que isso é muito sério e tomar uma atitude. A ajuda vai faltar? Não. Ele conhece a nossa miséria, ele conhece o nosso limite. E é ele mesmo. Guarda uma coisa que eu vou te dizer, para encerrar. Qualquer dor ou sofrimento, antes de chegar em nós, chegou primeiro nele. Por isso, chega em nós. Porque ele já amorteceu. Por quê? Por amor. Não existe ninguém no mundo que nos ama mais do que ele que morreu, pagou a nossa vida, pegou cada um de nós de volta para casa com o sangue dele. Nunca duvidem que nada nesse mundo possa te impedir de sentir ou de acreditar nesse amor que é incondicional. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queria te convidar a ficar de pé. E fechar os seus olhos. São tantas as coisas do mundo que tiram o nosso olhar do Senhor. São tantas as coisas, Senhor, que desviam o olhar. Como a Filó falou, às vezes até a vida do outro nos tira do olhar do Senhor. Que os meus olhos possam permanecer em Ti. Que nenhuma circunstância e nada que aconteça à minha volta possa tirar os meus olhos de Ti.